O teorema de Poincaré-Hopf conta o número de pontos fixos que tem um campo de vetores definido em uma variedade compacta sem bordo. A gente gostaria de tratar o problema análogo para aplicações de uma variedade compacta sem bordo em ela própria. Esse problema análogo é contar o número de pontos fixos. Veremos que a gente tem um análogo do teorema de Poincaré-Hopf, que é chamado teorema do ponto fixo de Lefschetz, que relaciona o invariante topológico da nossa aplicação, o chamado número de Lefschetz, com a soma de alguns índices nos pontos fixos da nossa aplicação, se, claro, essa aplicação tem pontos fixos isolados. É uma fórmula que lembra bastante ao teorema de Poincaré-Hopf. E, finalmente, na aula, veremos a relação entre essas duas teorias, tá? Como, de fato, o teorema de Poincaré-Hopf pode ser interpretado como uma particularização do teorema do ponto fixo de Lefschetz. Seja f uma aplicação diferenciável, onde M é uma variedade compacta sem bordo. Queremos estudar o conjunto de pontos fixos da dita aplicação, tá? E, de fato, queremos encontrar um análogo do teorema de Poincaré-Hopf para esse tipo de aplicações de uma variedade compacta e sem bordo em ela própria, tá? Então, o que a gente vai fazer é considerar uma aplicação de classe 1, de M em M, tá? E vamos definir o número de Lefschetz como a interseção da diagonal, ou seja, o conjunto de pontos da forma x, x, onde x pertence a M, e o gráfico da aplicação f, tá? É, tanto a diagonal quanto o gráfico são subvariedades do produto de M vezes M, tá? De dimensão igual à dimensão de M, tá? Então, são variedades compactas, se M é compacta, de dimensões complementares, tá? Além disso, M vezes M possui uma orientação natural na vizinhança da diagonal. Porque, claro, se vocês consideram, será, eh, que M tem uma orientação ômega, tá? Se temos um ponto da diagonal, tá? Podemos considerar para os pontos da diagonal a orientação ômega sub x vezes ômega sub x, tá? E isso aí vai ser uma orientação do espaço tangente a M vezes M no ponto xx. Mas a gente pode considerar a orientação menos ômega sub x vezes menos ômega sub x. Essas duas orientações são a mesma. Então, de fato, eh, isso faz que a gente tenha uma orientação natural na vizinhança da diagonal de M vezes M. É um fenômeno análogo ao fato de que a variedade tangente de uma variedade sem bordo é sempre orientada, tá? São dois fenômenos completamente análogos. Tá, então, podemos definir o número de Lefschetz para qualquer aplicação C0 de MM, tá? O método vai ser o mesmo que a gente usa nas últimas aulas. Vamos considerar uma aplicação que seja C1 ou mesmo C infinito, homotópica F, e o número de Lefschetz de F vai ser o número de Lefschetz dessa aplicação C infinito, tá? Uma coisa que é interessante é que é invariante por diffeomorfismo, tá? É, bom, isso aí, é claro, se a gente tem um diffeomorfismo que preserva orientação, mas é verdadeiro mesmo se a gente tem um diffeomorfismo que não preserva orientação, tá? Porque se vocês têm um diffeomorfismo de MM, que a gente pode chamar de φ, a gente tem um diffeomorfismo de M vezes M em M vezes M, que a gente pode chamar de φ vezes φ.
é que envia XY em φ de X, φ de Y. E o negócio é que esse diffeomorfismo preserva essa orientação natural que a gente tem definida em uma vizinhança diagonal, tá? Porque se aqui temos x igual a y, se φ preserva a orientação, esse aqui também, então, tá. Φ vezes φ preserva a orientação. Mas se φ inverte a orientação, esse aqui também, então, φ vezes φ preserva a orientação. Então, por essa razão, pelo fato de que o diffeomorfismo induzido, essencialmente por essa razão, o diffeomorfismo induzido em M vezes M preserva a orientação na vizinhança da diagonal, temos que o nosso número de Lefschetz é uma invariante por diffeomorfismo. Claramente, quando a gente tem que o conjunto de pontos fixos é vazio, o número de Lefschetz vai ser igual a zero, tá? E podemos encontrar, dessa forma a gente pode definir o número de Lefschetz de qualquer aplicação contínua, podemos encontrar uma aplicação sem infinito arbitrariamente próxima a f, tá? Na topologia C0, fraca, forte, tanto faz, porque a gente está trabalhando com variedades compactas, onde o F-chapéu é homotópico a f, e claro, o gráfico é transversal diagonal, tá? Isso aí é possível, é feito de uma maneira bem próxima a como é feito para campos de vetores. Ou seja, em campos de vetores a gente mostra que podemos deformar um pouquinho para encontrar um campo de vetores que seja transversal à seção nula, tá? Aqui tá, temos uma propriedade análoga. É claro, como foi dito, temos que o número de Lefschetz, por definição, vai ser o número de Lefschetz do F-chapéu e, bom, também sabemos que o conjunto de pontos fixos do F-chapéu é um conjunto finito. Tá. Então, vamos lá. Consideremos F uma aplicação de classe 1 de um Rn, tal que U é uma vizinhança aberta de 0 em Rn, tá? Queremos saber quando é que, se temos um ponto fixo, que seria, no nosso caso, 0, então a diagonal é transversal ao gráfico da aplicação f no ponto 0, 0. E o que dizemos é que isso acontece se somente se o 1 não pertence ao espectro da diferencial de f em 0. Tá, vocês têm que pensar que tá, a diagonal está parametrizada por x. É que, de fato, o gráfico também está parametrizado por x. Tudo bem. Quando que essas duas subvariedades são transversais? A gente poderia aplicar agora um diffeomorfismo, tá? De m vezes m em m vezes m, tá? Bom, no nosso caso, estamos trabalhando em uma vizinhança de 0 em Rn, então podemos aqui colocar sem problema Rn vezes Rn em Rn vezes Rn, que associa a xy, xy menos x. Tá, esse é um diffeomorfismo que preserva a orientação, tá? Mas se vocês aplicam esse diffeomorfismo a, aos elementos da diagonal e aos elementos aqui do gráfico, o x é enviado no x0 e o x f de x é enviado em x f de x menos x. E aí vocês têm uma situação que lembra a situação dos campos de vetores, tá? Porque isso aqui é a seção nula, tá? Ou seja, vocês poderiam pensar que isso aqui é um fibrado onde Rn é a base e o segundo Rn tá, determina as fibras, e aqui temos a seção nula e aqui temos o equivalente de um campo de vetores. E para que
Para ter transversalidade com a seção nula, precisamos que a diferencial dessa aplicação, no nosso caso, no ponto fixo, seja regular. Mas a diferencial dessa aplicação é a diferencial de f em 0 menos a identidade, e que 0 não seja um autovalor da diferencial de f em 0 menos a identidade é equivalente a que 1 não seja um autovalor da diferencial de f em 0. Então, em esse caso, temos transversalidade. Tá. É um ponto fixo x de f, tá, que cumpre essa propriedade, ou seja, 1 não pertence ao espectro da diferencial de f em x, é um ponto fixo de Lefschetz. Tá? A diferencial de f em x é um, é, é um, é um morfismo do espaço tangente a m em x em ele próprio, tá? É um ponto de Lefschetz se somente se o 1 não pertence ao espectro. Tá? Uma aplicação f de classe 1 de MM de Lefschetz se todo ponto fixo é de Lefschetz, por definição. Tá? E toda aplicação é homotópica a uma aplicação de Lefschetz de classe sem infinito. Tá? A gente já definiu o número de Lefschetz para uma aplicação, agora queremos definir o índice de uma aplicação em um ponto fixo. Tá? Então, seja f uma aplicação de classe 1 de MM, suponha que x é um ponto fixo de Lefschetz de f. Então, o índice de f em x é, por definição, o número de interseção da diagonal e o gráfico de f no ponto xx que pertence a ambos conjuntos, a ambas subvariedades. Esse índice vai ser igual a 1 se a diferencial de f em x menos a identidade preserva a orientação e menos 1 se inverte a orientação. Se vocês pensam como esse número aqui é local, tá? Só depende do comportamento de f na vizinhança de x, a gente pode trabalhar em cartas locais. Em cartas locais temos que a diagonal é a imagem, vamos supor que estamos trabalhando com Rn, tá? Em uma vizinhança da origem, a origem seria o ponto fixo, e temos que a diagonal está parametrizada pela aplicação que envia x em xx. E o gráfico é a imagem de essa aplicação. Então, claro, mas a gente já viu que tem um difeomorfismo aqui, que é o que associa a xy menos x, que é um difeomorfismo que preserva a orientação, e que vai levar x em x0 em x f de x em x f de x menos x. E aí estamos na situação essencialmente dos campos de vetores. E quando a gente trabalhava com campos de vetores em coordenadas locais, o índice é 1 se a diferencial dessa aplicação no ponto fixo, no 0, tá? Estamos assumindo que o ponto fixo é 0, se a diferencial preserva a orientação, ou seja, se o determinante da diferencial na origem é positivo, se o determinante da matriz jacobiana na origem é positivo, e o índice é menos 1 se o determinante da jacobiana na origem é negativo, tá? O índice de f em x é chamado do índice do ponto fixo x. É um invariante por difeomorfismo, tá? Bom, isso aí não é difícil de mostrar, essencialmente porque se vocês olham em coordenadas locais, tá? O que vocês têm que ver é se a matriz jacobiana menos a identidade tem determinante positivo ou negativo. Mas se vocês mudam de coordenadas, a matriz equivalente após a mudança de coordenadas é simplesmente uma matriz semelhante. Então, a propriedade de ter determinante positivo ou negativo não muda, tá? Então, o índice de ponto fixo é um invariante por difeomorfismo, mesmo se o difeomorfismo não preserva orientação. E obtemos que o número de Lefschetz vai ser a soma dos índices de ponto fixo de f em x, tá? Somado sobre todos os pontos fixos, se f é de tipo Lefschetz, tá? Se a gente tem que em cada um dos pontos da forma x,
onde x é um ponto fixo, a diagonal e o gráfico são transversais, tá? Tá, aqui a gente tem um exemplo que já vimos para o caso de campos de vetores. Poderíamos considerar, dados os campos de vetores que estão desenhados aí na transparência, os fluxos desses campos em um tempo pequeno, tá? E a gente vai ter diffeomorfismos, tá? Em que, por exemplo, cada ponto é enviado aqui a um ponto que está um pouco mais longe na mesma semirreta. E os índices aqui vão ser os mesmos que a gente encontrou para campos de vetores. Esse índice é igual a 1, esse aqui também é igual a 1, o terceiro é igual a menos 1, o quarto volta a ser igual a 1, 1, aqui temos 1 e aqui temos 2. Tá? Em todos os casos, estamos considerando o fluxo desses campos de vetores em algum tempo pequeno. Mais tarde, voltaremos a essa conexão que temos entre as propriedades de campos de vetores e diffeomorfismos. Tá, então, analogamente a como a gente viu para campos de vetores, gostaríamos de estender a definição de índice de uma aplicação F de uma variedade em ela própria ao caso em que temos pontos fixos isolados. No caso de campos de vetores, a gente trabalhava com singularidades isoladas, aqui vão ser pontos fixos isolados. Então, o teorema é totalmente análogo ao teorema de campos de vetores. A gente considera uma bola aberta de centro zero de raio R, contida em Rn, e uma aplicação F de U em Rn, definida em uma vizinhança U da bola fechada. É tal que, na bola fechada, a aplicação tem um único ponto fixo, que é a origem. Tá? Então, vamos assumir que, além de ser o único ponto fixo, é um ponto fixo de Lefschetz, tá? Porque são os únicos pontos até agora onde a gente definiu o índice de ponto fixo. Então, considere a aplicação G que envia o bordo da bola, tá? Em Sn-1, tá? De fato que envia cada ponto y em f de y menos y dividido pela norma. Tá. Claro, f de y menos y só se anula quando y é um ponto fixo. Como o bordo da bola fechada, o bordo da bola aberta, não contém pontos fixos, então essa aplicação está bem definida e, de maneira completamente análoga a como é mostrado para o caso de campos de vetores, temos que o índice de f no ponto fixo, que no nosso caso aqui eu escrevi x sub 0, mas deveria ser 0, o índice de f em 0 é o grau de g, tá? A gente agora pode usar o resultado anterior para estender a definição do índice de um ponto fixo ao caso de pontos fixos isolados, tá? A gente considera a mesma situação do que na transparência anterior, só que agora a gente não pede ao ponto fixo isolado zero que seja um ponto de Lefschetz, tá? É simplesmente que seja isolado. Mas as outras hipóteses são as mesmas. A gente está considerando aqui uma aplicação de U em Rn, onde U é uma vizinhança aberta de uma bola fechada, e o único ponto fixo da aplicação na bola fechada é, de fato, a origem. A gente pode considerar essa aplicação do bordo da bola na esfera de dimensão n-1, é uma aplicação entre esferas de dimensão n-1, que envia o ponto y em f de y menos y dividido pela sua norma. Como a gente tem que os pontos do bordo da bola não são pontos fixos, o denominador não se anula nunca, essa aplicação está bem definida e a gente pode considerar o grau. E, por definição, o índice de ponto fixo de f na origem vai ser o grau. Tá? A primeira coisa que a gente precisa conferir é que isso aí não depende da escolha da bola. Tá? Se a gente considera agora uma bola, tá, contida na bola de centro zero de raio R, por exemplo, com S no intervalo 0R aberto em 0 e fechado em R, o que a gente tem
Quando consideramos as aplicações do bordo da bola de centro zero e raio S em Sn-1, definidas exatamente do mesmo jeito, é que essas aplicações, módulo uma normalização natural, são utópicas. A gente precisa normalizar porque a priori não estão definidas no mesmo conjunto. Mas, isso aí é bastante simples. Então, essencialmente são utópicas e por essa razão todos os graus são iguais e, em consequência, a definição independe da escolha da bola. Outra propriedade aqui muito importante é que podemos conferir que a definição é invariante por diffeomorfismo. Isso é importante porque vai permitir estender a definição de índice de ponto fixo ao caso de pontos fixos isolados em uma variedade. Então, não vamos precisar trabalhar em abertos de Rn, pois simplesmente a gente considera o nosso ponto fixo isolado em uma variedade, usamos cartas locais, aí a gente dá a definição do índice, tá? Por exemplo, com uma carta local que leve o nosso ponto fixo na origem, damos aí essa definição do índice e a definição independe da escolha de cartas locais, precisamente porque é invariante por diffeomorfismo. Tá, o que a gente tem agora é o teorema do ponto fixo de Lefschetz, tá? Temos que se M é uma variedade compacta é sem bordo, e temos uma aplicação C0 de M em ela própria, uma aplicação, claro, com pontos fixos isolados, então o número de Lefschetz da aplicação vai ser simplesmente a soma dos índices da aplicação nos pontos fixos, tá? E, e a gente sabe que esse resultado vale quando o gráfico de F é transversal à diagonal de M vezes M, tá? Mas, analogamente a como é feito para campos de vetores, a gente pode ver que essa fórmula estende ao caso de aplicação com pontos fixos isolados, tá? Então, essa aqui seria a fórmula de Lefschetz. Tá, e agora a gente gostaria de estudar, de entender a conexão entre os teoremas de Poincaré-Hopf e Lefschetz, tá? Então, o que acontece é que se vocês têm X, um campo de vetores definido em M de classe 1, o fluxo do campo de vetores em tempo t, tá? Satisfaz que o número de Lefschetz é sempre a característica de Euler de M para todo R, tá? De fato, temos a situação seguinte: seja X um campo de vetores, pode ser C1, pode ser C infinito, tal que X é transversal à seção nula, tá? Se agora vocês consideram o fluxo desse campo em tempo t, podemos de fato considerar os seus pontos fixos, tá? E o conjunto de pontos fixos vai ser exatamente igual que o lugar singular do campo de vetores, tá? Claro, se t é distinto de zero, é bastante pequeno. E de fato, o que acontece é que o gráfico da, do nosso fluxo é transversal à diagonal, tá? Então, a gente tem que a situação em que o campo X fornece transversalidade, tá? Induz uma situação em que os fluxos, quando o tempo é pequeno, têm gráficos, tá? Que são transversais à diagonal. Tá? E o que vocês podem conferir, não é difícil, é que o índice em um ponto X do fluxo do campo de vetores em tempo t é exatamente o índice de x no ponto, tá? Isso aí, claro, se x é um... Se isso aí vale para qualquer ponto singular, e vale, de novo, quando o módulo de t é pequeno, e t é distinto de zero.
Então, o que temos é que, de fato, quando vocês somam esses índices, a gente obtém a característica de Euler, pelo teorema de Poincaré-Hopf, e quando vocês somam esses índices, vocês obtêm o número de Lefschetz do fluxo do campo de vetores em tempo t. Tá? É claro, o que acontece é que se vocês têm isso aqui para t pequeno, vale para qualquer t, porque o número de Lefschetz claramente é um invariante por homotopia. Tá? Em particular, o que temos é que o número de Lefschetz da identidade, porque a identidade está aqui na homotopia. O fluxo de um campo de vetores em tempo zero é sempre a identidade. Então, o número de Lefschetz da identidade é sempre a característica de Euler, e de fato, em consequência, como o número de Lefschetz da identidade é a autointerseção da diagonal com ela própria em M vezes M, essa autointerseção é exatamente a característica de Euler. E dessa forma, a gente tem a conexão entre os teoremas de Poincaré-Hopf e o teorema de Lefschetz. De fato, a gente pode interpretar Poincaré-Hopf como uma particularização do teorema do ponto fixo de Lefschetz. Em particular, temos que toda aplicação contínua de M em M, que é homotópica identidade, satisfaz que o número de Lefschetz é igual à característica de Euler, porque o número de Lefschetz é um invariante por homotopia, então o número de Lefschetz de F vai ser igual ao número de Lefschetz da identidade, que é igual à característica de Euler. A gente estudou nas últimas aulas conceitos muito potentes na topologia diferencial, como, por exemplo, o grau de uma aplicação, ou o número de interseção de uma aplicação com uma subvariedade, ou, finalmente, o número de interseção entre duas subvariedades de dimensões complementares. Tá? E já vimos que tem dois teoremas, o teorema de Poincaré-Hopf e o teorema do ponto fixo de Lefschetz, que relacionam informações globais topológicas da variedade com dados locais. Tá? Vocês, por exemplo, têm que a característica de Euler de uma variedade é a soma dos índices de um campo de vetores com singularidades isoladas nas singularidades. Tá? A gente tem que uma informação global, a característica de Euler, pode ser calculada, tá, conhecendo o comportamento na vizinhança dos pontos singulares. Temos uma relação entre o global e o local. E a gente pode aproveitar essa conexão. Por exemplo, se a característica de Euler é não nula, a gente tem que todo campo de vetores possui uma singularidade. Mas vocês podem ir na outra direção. A gente, por exemplo, definiu a característica de Euler como a autointerseção da seção nula do fibrado tangente. Mas se vocês olharem na literatura, vamos encontrar outras definições mais clássicas. É de fato uma maneira de conferir que todas as definições coincidem é encontrar campos de vetores que permitem calcular facilmente os índices das singularidades e dar uma fórmula para a característica de Euler. A gente, de fato, viu dois exemplos. Tá? Se a gente tem uma variedade compacta e orientável, tá? Temos que a característica de Euler é 2 menos duas vezes o gênero. E a gente mostrou esse resultado com um desenho, tá? Encontrando um campo de vetores cuja soma dos índices é exatamente 2 menos duas vezes o gênero. Ou também tem a outra fórmula para superfícies que diz que a característica de Euler é o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces de uma triangulação. E a gente também viu que é possível ver que essa fórmula coincide com a nossa definição da característica de Euler, encontrando um campo de vetores cuja soma de índices é exatamente essa. Tá? Então, esse caminho, essa ligação que permite passar do global ao local é muito potente e a gente, por enquanto, só viu algumas poucas aplicações, mas é claro
que é possível conseguir tirar de aí muito mais, tá? Porque são ferramentas extremamente potentes, extremamente poderosas, tá? Então, eh, grande parte do curso, até aqui, foi pensada para mostrar esses teoremas, tá? A gente, por exemplo, para conseguir definir o grau, o número de interseção, a gente precisa deformar. Mas para isso a gente tem que deformar de maneira certa. Então, é necessário trabalhar com espaços de funções e definir uma topologia nos mesmos. Tá, mas, cara, a gente precisa deformar, mas deformar para chegar aonde? Qual seria um bom modelo de comportamento? E, em geral, a resposta que a gente dá para essa pergunta é transversalidade. Esse é o bom modelo. Então, a gente também precisava estudar a transversalidade, ver que é uma propriedade genérica, que é essencialmente o teorema de Sage, esse tipo de propriedade. E agora a gente chegou ao ponto em que podemos conseguir tirar proveito do que foi aprendido. É conseguir aplicações, como por exemplo esses teoremas que foram introduzidos nas últimas aulas. O teorema de Hove, o teorema do ponto fixo de Lipschitz ou o teorema de Poincaré-Hove, tá? Então, acho que é interessante entender como, aos poucos, a gente conseguiu desenvolver uma teoria que é bem interessante porque permite obter informações globais, tá? Conhecendo muitas vezes dados associados a algum objeto geométrico, mas dados que são locais, tá? E isso aí vai ser sempre extremamente interessante para as aplicações. Muito obrigado pela sua atenção.